Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, enfim, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed, é bom estar com vocês novamente. E hoje o nosso tema do dia é um tema que eu achei que era bem interessante, que é o tema da esperança. E claro que eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que é a última que morre, né? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso no dia de hoje. Então, para começarmos o dia, nosso encontro, vamos puxar aqui na nossa mente, né, no nosso coração, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos acompanhe, que nos ilumine, que a Sua presença em todos os ambientes, uma vez que Ele é onipresente, nos envolva e que o que falarmos aqui hoje seja útil, seja positivo, seja importante para nós nos mantermos na nossa jornada, para nós nos mantermos com esperança de que as coisas podem ser diferentes e podem ser melhor e que com a vontade dele as coisas de fato sejam. Vamos nessa? Ok. Bom, pessoal, a inspiração do nosso desse encontro de hoje, né, são duas temáticas. A primeira temática é que eu não sei se vocês sabem, mas no dia 22 de abril, amplamente conhecido como começo dessa semana, comemorou-se o Dia Mundial da Terra. Não é uma data muito famosa, talvez, né? Muito menos famosa do que o Dia dos Pais, ou o Dia das Mulheres, ou o Dia das Mães, ou Natal, enfim. Não é um dia muito famoso, entretanto, vem ganhando muita relevância, né, na, no nosso momento contemporâneo. Né? E um outro fator que inspirou falarmos sobre esperança no dia de hoje é justamente a Páscoa, que também foi no começo dessa semana, né, domingo de Páscoa. E então vamos juntar essas duas coisas. Parece que faz sentido juntar essas duas coisas, Dia Mundial da Terra com Domingo de Páscoa. Vamos ver se a gente chega num lugar interessante aqui de reflexão. Então, o que esses dois itens têm a ver uma coisa com a outra? Esperança. Mas, Gabriel, pode ter outros milhões de conexões. Sim, pode haver outros milhões de conexões, mas a esperança é uma dessas conexões possíveis. Vamos começar pela data mais recente. O Dia da Terra ele foi criado ali em 1970, né? Uma data reconhecida pela ONU, enfim. E a ideia é sensibilizar a população mundial sobre problemas como poluição, descarte de lixo, consumo excessivo, enfim, né? Destruição do meio ambiente com queimadas, mudanças globais, ecológicas, né? Contaminações ecológicas, como, enfim, qualquer acidente ambiental pode gerar. A ideia é que, na verdade, o planeta tem recursos finitos e a gente vem consumindo esses recursos de uma forma nada sustentável, portanto, gerando aí ou agravando ou acelerando certos problemas, né? Uma certa escassez, né, para as próximas gerações. E aí a pessoa que não tem esperança e, enfim, vai achar que está tudo perdido e que acabou e
Não há mais nada que se possa fazer porque nada pode ser mudado. Eis que todas essas pessoas que fazem um trabalho de conscientização, de luta, de combate aí às ações de degradação, de uso extensivo dos recursos naturais, eles vêm e conseguem criar essa data e fazer com que isso se torne um movimento cada vez mais crescente. Em algum tempo do passado, se vocês procurarem aqui nos nossos encontros, a gente falou sobre a ecoansiedade, que seria justamente uma certa ansiedade do futuro em relação às condições climáticas, né? Então, tsunamis, chuvas em épocas que não costumavam chover, onde estava frio agora está calor, onde era calor agora está frio, enfim, né? Essas mudanças aí e o que elas impactam na nossa vida. É importante entender que o planeta Terra vai continuar adiante. Não é ele que vai se destruir. Os elementos minerais e as plantas e etc., as aves e outros animais, eles vão sobreviver, obviamente haverá uma mudança, como houve quando tivemos aí as eras glaciais, né, quando o planeta deu uma congelada em algumas partes, e quando tivemos a queda do meteoro que dizimou os dinossauros, enfim, a Terra já passou por N mudanças climáticas significativas ou eventos catastróficos significativos. Essa não é a questão. A questão é a pessoa humana. A pessoa humana estará adaptada a sobreviver nessas condições? Eis a questão. Então, a partir dessa pergunta, muitas pessoas poderiam e estão desenvolvendo uma certa ansiedade, estresse, enfim, uma desilusão, porque não enxergam uma saída. E aí vem a chave da esperança, que não é, nem de longe uma cegueira utópica, né, que fala assim, tá vivendo no mundo da lua, achando que tudo é mil maravilhas. Não, a esperança não é isso. Você conceitua, você entende o que como esperança? Dá uma pensadinha aí. Se você jogar num buscador qualquer, você vai ver lá que esperança é justamente uma crença, um acreditar, né? Uma confiança em algo que não existe ainda, né? Então, vai muito próximo ali do que seria a fé, que também é uma crença, um acreditar, né? Em algo invisível. Então, enquanto a fé é acreditar que existe uma coisa que não se pode ver ou sentir, como, por exemplo, a fé dentro do conceito religioso, a esperança também é um ato, né, um sentimento, na verdade, de acreditar, de confiar que vai dar certo ou que vai ter um desfecho positivo ali em qualquer que seja a questão, né? Bom, se a gente pegar as notícias do cotidiano e olhando para os lados e vendo diversas coisas que eu tenho certeza que todo mundo está enxergando e está vendo assim, talvez vários absurdos, né? Você fala assim, nossa, como é possível que esteja acontecendo tal coisa? Hoje tá todo mundo ficando maluco da cabeça.
né? A sociedade tá assim ou tá assada. Essa é uma fala, é um jeito de ver e pensar muito permeado por essa ausência de esperança de outra coisa acontecer, né? Claro, a gente está vendo acontecendo e são fatos observáveis, mas como a gente lida com isso dentro de nós mesmos, não é? E aí vem o que Jesus propõe ali, né? Quando no cumprimento de sua missão, digamos desta forma, se entrega aos romanos para ser julgado e condenado e crucificado e morto, sabendo de todas as consequências ruins, né, danosas, o sofrimento que ele ia passar e tudo mais. Mas esse era o compromisso dele e ele foi lá e cumpriu, né? E aí temos muitas análises, muitas filosofias que surgem desse ato, né? O que significa esse ato, né? A gente, como pessoa humana, gosta de atribuir significado para as coisas, porque sem significado, né? Ou seja, não fazendo sentido, a gente não consegue entender muita coisa e sem entender as coisas dá um sentimento estranho. Então, dependendo da onde a gente buscar a informação, vai dizer lá que Jesus morreu para nos salvar, né? Para salvar morreu para redimir os pecados de toda a humanidade, né? Alguma coisa nessa linha. E eu sempre falo que as visões sobre fatos às vezes são múltiplas, né? Então é como se a gente estivesse observando um caleidoscópio. Cada um de nós que observar vai ver uma coisa, né? Então não estou dizendo que essas visões não têm a sua validade, mas queria trazer o ponto de vista da esperança nisso daí. Então vamos pensar junto aqui, ó, Jesus, um ser evoluído, né, espiritualmente, e é uma coisa que eu gosto de lembrar toda vez. Eu tenho uma orientação kardecista e pautada mais pela filosofia espírita, né? Embora goste de muitas outras vertentes de conhecimento. Mas pensando que Jesus era um espírito evoluído e que veio cumprir uma missão, e essa missão seria redimir a humanidade, os pecados da humanidade, ou enfim, seja lá qual for a perspectiva que se adote. Por que será que ele topou fazer isso? Ah, por amor, por compaixão, para dar um exemplo. Ótimo, mas que efeito será que foi pensado, né? Ou que intuito existia por trás dessa missão? Será que não, não é justamente uma esperança de que este ato de amor gigante contribuísse e empurrasse a evolução da sociedade para que fosse um exemplo duradouro o suficiente para que quando a gente tivesse assim caidinho de energia, a gente olhasse para esse ato e falasse: vamos honrar o que Jesus fez por nós e vamos continuar seguindo em frente, fazendo melhor, fazendo diferente, né? E isso tem toda a ligação com a esperança de que em algum momento atinjamos uma certa paz. Jesus também teria dito lá, né, com seus apóstolos, de que era isso mesmo, a missão dele era essa, mas que o reino de Deus estava reservado e pronto para recebê-lo, né, e receber da quem a quem lutasse por ele, né?
quem falasse sobre Jesus e tudo mais, né? Temos que lembrar que, nesta época, a, Jesus era uma pessoa não, digamos assim, legitimada pelo governo da época, né? Os ensinamentos de Jesus, quem fosse seguidor de Jesus, né? Quem o fizesse seria perseguido e condenado da mesma forma, né? Então, quem fosse perseguido em seu nome receberia também um, um benefício, uma honra, um lugar, né? Teria um lugar no céu, né? Digamos assim, na casa de meu pai, né? Tô mesclando um pouco palavras da Bíblia ou do Evangelho e etc. com uma forma da gente entender super mais fácil, assim, numa linguagem mais atual. Mas a ideia é pensar o quê? Mesmo que aqui a gente esteja passando por um momento difícil, uma crucificação, né? Tem aquela, virou até o dito popular, né? Cada um carrega a sua cruz, né? Mesmo que a gente esteja aqui carregando a nossa cruz, muito entre aspas, a esperança é de que a gente se redima ou indo para o reino dos céus a gente encontre o descanso merecido, a paz, enfim, uma felicidade, um estado de paz interior, enfim, um estado bom, né? Então, passado a crucificação, passa ali mais 3 dias e Jesus ressurge, né? E aí também tem uma simbologia sobre o ressurgimento, né, de Cristo e o encontro dele com os apóstolos, né? Também meio incrédulos, né, por tudo que estavam passando e enfim. E é uma mensagem justamente de quê? De esperança, né? De que sigam fazendo o que é necessário porque não existe morte, a vida não acaba, a vida continua. E vamos pensar ao contrário, né? Vamos pensar se os apóstolos, quando percebem lá que Jesus foi condenado e crucificado e tudo mais, e eles falam assim: nossa, acabou para todo mundo, nosso líder aqui, né, nosso mestre se foi, não há mais nada que se possa fazer. Como teria sido a história da humanidade depois de uma decisão dessa? Percebe? Então, de certa forma, a Páscoa e, e uma possível simbologia dela, né, é justamente a ressurreição da, da fé, da esperança mesmo. Então, o ressurgir, né, talvez seja a mensagem mais importante para esse nosso encontro do momento. Vamos tentar trazer de volta, fazer ressurgir, renascer a esperança dentro da gente. O mundo inteiro lá fora é o estado
que colocou Jesus na cruz, condenou e executou a condenação, né? Ou seja, existe bastante hostilidade, existe diversas questões que jogam contra, que podem nos machucar, obviamente. São aqueles conflitos do cotidiano, né? Da toalha em cima da cama, da louça suja na pia, do colega que não entregou o trabalho que precisava no dia do trabalho, é aquela fechada no trânsito. São todas situações que vão nos matando um pouquinho, simbolicamente, é claro, mas vão nos matando um pouquinho. Matando o quê? Matando a nossa paz, nossa tranquilidade, nossa harmonia. E às vezes a gente é o matador também da harmonia e da paz alheia. Não nos esqueçamos, né? Diferente de Jesus, que era um ser evoluído e perfeito, ou quase isso, que só carregou e compartilhou amor por onde passou. A gente não, a gente deixa um rastro de, de bagunça por onde a gente passa muitas vezes, né? Então, quando Jesus faz lá os milagres, ele devolve a vida ou a saúde às pessoas, né? Aquele que não andava, levante e anda, ou que não enxergava, vai e enxergue. E a sua fé que te curou, porque se tivessem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, que vocês moveriam aquela montanha. É sobre isso, né? É sobre a gente ter a esperança de que as coisas podem ser melhores, serão melhores em algum momento, mas que depende também da gente fazer melhor. Acreditar, mas fazer também, né? E então, para finalizar, que já estamos aqui no nosso tempo limite, quando passarmos pela Páscoa, vamos tentar fazer aqui um combinado interno da gente renascer ou ressurgir, fazer renascer ou fazer ressurgir a nossa esperança, né? Nossa crença de que vai ser melhor, pode ser melhor, tá? É um lembrete quase que cotidiano, porque justamente a gente recebe bastante espinho, né, na nossa coroa, e a gente veste essas coroas de espinho aí todo dia sem parar. Então, enquanto a gente não consegue não usar a coroa, vamos ter esperança de que amanhã o dia será melhor. Quem sabe em algum momento essa coroa vem sem os espinhos, não é verdade? Mas vamos caminhando juntos, nos apoiando, ao invés de nos atacarmos, né? Fazendo o que Jesus nos pediu, que basicamente foi ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. E é isso, gente. Essa era a reflexão para hoje. Espero que isso tenha despertado em vocês aí uma coisa positiva. Obrigado para quem acompanhou online aí, que eu não sei quem é, mas valeu. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato aí com o espaço. Um abraço, boa noite. Ó, pra gente fechar, fazer uma prece de encerramento que é muito clássica aí pro meio espírita, né? Que é a prece de Cáritas. Não farei ela inteira, mas só pra gente ver, né? A questão da esperança dentro da, da nossa fé. Então, Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, dai-nos força, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade.
Ponde no coração do homem compaixão e caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito, consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, a verdade, à criança o guia e ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. E esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E assim continua. Um beijo, um abraço, muito carinho a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.